Bom, pessoal, estamos conversando aqui agora no Futecom com Paulo Calçades, jornalista, comentarista da ESPN Brasil. Calçades, vou começar perguntando para você qual a sua impressão, qual a importância de um evento como o Futecom para o futebol brasileiro? Olá a todos, olha, não só do Futecom, mas todos os outros, né, que são realizados, não são muitos não, né, com esse sentido de melhorar o conhecimento do futebol, todos eles são importantíssimos. Infelizmente o futebol brasileiro não dá muito valor para isso. E aqui a gente cria não um conflito, mas você tem muita gente que acredita que é preciso ter mais conhecimento e gente que acha que a prática basta. Eu acho que esse evento serve para mostrar que a prática é importante, mas ela não resolve tudo no futebol hoje. É preciso ter conhecimentos teóricos, trazer mais ainda para o futebol, para poder a partir disso transferir para a prática algumas alternativas importantes. Então a essência desse evento é essa. E você vai encontrar ao longo do dia aí, porque não adianta a gente ter o diagnóstico, olha, isso aqui está ruim, isso aqui não funciona, isso aqui não está legal, perfeito. E aí, como é que eu faço para arrumar? Não sei, então também não serve. Eu vi aqui você prestando bastante atenção na palestra do Rodrigo Leitão. Aí pegando esse gancho que você estava aqui acompanhando, como é que você vê a ascensão e o espaço que o Rodrigo Leitão, o Eduardo Barros, um site como a Universidade do Futebol, como é que você vê isso chegando e tendo um pouco mais de espaço na realidade do futebol brasileiro? Eu sempre digo que as pessoas que vão mudar o futebol brasileiro estão aqui. Elas já existem, do ponto de vista da gestão, do treinamento, pessoas que detêm esse conhecimento, elas já estão no Brasil. A questão é dar oportunidades a essas pessoas. Futebol tem muita gente que não tem condição mais de trabalhar nele. E aqueles que têm informação, conhecimento, têm esse muro, essa barreira para vencer. Então o Rodrigo Leitão acho que é um cara desses, é um exemplo, um cara muito bem formado, com ideias... eu diria, muito bem trabalhadas daquilo que é mais moderno, mas as ideias dele também. Sim. Então não é só importar a ideia, é entender, criar um conhecimento aqui e transferir para o dia a dia na prática, e é o que ele vem fazendo. Então a gente tem gente para resolver o futebol brasileiro aqui no nosso país, não precisa ir lá fora, a questão é dar oportunidade. Exatamente, uma coisa que eu vejo sempre assim nos seus comentários, então você sempre pegando a parte tática do jogo, analisando o comportamento da equipe, a estruturação da equipe. A gente viu nessa última palestra agora falando-se muito na periodização tática, mas a periodização tática já existe desde a década de 80. Como é que você vê a gente só está falando nisso hoje? E você vê, a periodização tática ela está chegando ao Brasil, e o que nos disse o Rodrigo Leitão é um passo além da periodização tática, né? Que é um conceito mais moderno, né? Não é aquele jogo, como ele disse, do treinamento analítico, você divide, fragmenta, treina separadamente e depois tenta juntar no jogo. É usar o jogo como modelo daquilo que você quer treinar, do que você precisa treinar. Então eu entendo dessa maneira também. O Mourinho é sempre citado, eu acho legal, mas hoje o time do Real Madrid questiona. Falta alternativa. E quando você olha o Real Madrid, ele tem muitos desses conceitos desenvolvidos e se desenvolvendo que são muito bons, mas é um time taticamente, eu vejo, estático. Falta mais movimento. Então o Mourinho hoje esperando um pouquinho mais dele, resolver os problemas que o Real Madrid tem, que ele não está conseguindo. E não sei se vai dar tempo não, se ele fica, acho que de 2013 ele não passa. Hoje inclusive tem rodada, né? A rodada da Champions acaba definindo algumas coisas aí. Agora, Calçades, para finalizar, todo mundo fala nesses eventos sobre a recuperação do futebol brasileiro, e a gente viu nas palestras, a gente vê muito se falando que na década de 70, por exemplo, o futebol brasileiro sempre foi referência, inclusive o Guardiola diz isso, né? Que ele se inspirou muito na equipe do Barcelona com o modelo de futebol brasileiro. Agora, com o tempo, foram se acabando os campos de várzea, os campos de rua, e os garotos, os jovens acabaram deixando de jogar futebol e passaram a ir para clubes onde a metodologia de treinamento era diferente. Você acha que a gente está conseguindo voltar a isso? Quer dizer, fazer com que os garotos, se jogue mais futebol nas categorias de base? Eu acho que a gente mudou, a história mudou um pouco. A gente acha que futebol no Brasil sempre foi assim. É como você achar um poço de petróleo no seu quintal. De repente tem um poço de petróleo no meu quintal, achei um jogador.
A questão é desenvolver o jogador ou ir buscar o petróleo em águas profundas. Então, é mais ou menos essa comparação que eu faço. Você tinha campo em tudo que era lugar, gente jogando e pegava. E era outro jogo, né? Era um jogo cheio de espaços, que não tem hoje. Então não dá para comparar o jogo de ontem com o jogo de hoje. Talvez alguns talentos de ontem não conseguiriam jogar hoje. E eu entendo que quase todos jogariam adaptados ao formato de hoje, diferente do que praticavam lá. Não dá para você cobrar o jogo de ontem com a velocidade, a marcação, a compactação que tem hoje e achar que é a mesma coisa. Agora, tem gente que consegue fazer isso. O Barcelona consegue. Aí você tem que entender os modelos de treinamento do Barcelona, o tipo de jogador que eles encontram e, acima de tudo, as saídas que eles encontram na base. O Barcelona outro dia jogou com 11 jogadores feitos em La Masia, que é a divisão de base. Espera aí, se o Barcelona consegue, por que o Flamengo não consegue? Por que o Fluminense não consegue? Por que o Inter, o Corinthians e o Grêmio conseguem botar 11 moleques feitos? E eu tenho a resposta, porque não querem. Não é porque não conseguem, porque não tem esse desejo. Hoje, isso é preciso ser observado, hoje é muito melhor você comprar jogador do que produzir, porque existe toda uma cadeia, na hora que você compra um jogador, uma cadeia de recebimento, e na hora que você forma, o cara está lá dentro já. Exatamente. E aí? Então é melhor você comprar, porque aí você paga um monte de gente, né? Então eu sempre digo isso, o torcedor quiser transparência, pressione o seu clube a dizer quantos jogadores tem na base, como eles chegaram até lá, quanto tempo eles têm de base, a quem eles pertencem, que o jogador hoje pertence a alguém, infelizmente, e quanto eles custaram. Se o clube disser tudo isso para você, parabéns, você não vai encontrar, porque ele não vai dizer. Pessoal, fica aí uma excelente dica para o torcedor poder cobrar dos seus clubes. Pressiona, vai lá, pega seu cartola e fala, olha, me diz tudo isso aqui. Não vai fazer. Em cima tá todo mundo vendo, na base passa batido. É verdade. Calçade, queria deixar uma mensagem para você, que a gente é muito fã do seu trabalho, obrigado. É um prazer estar conversando com você e ter essas impressões de futebol com você. Obrigado. Falar de futebol a gente sempre gosta, né? E acima de tudo, quando é falar para ver se a gente melhora, evolui, não ficar naquela conversinha do dia a dia, aquele conversar que às vezes é chato, né? Não sai. E esses lugares são lugares importantes para a gente. O que se falou aqui do Paul Bright, né? Que falou que o futebol brasileiro joga como há 20 anos, é perfeito. Porque a gente não evoluiu nada. E o cara que está lá fora, na Alemanha, percebeu isso. Então, ficar de olho nisso. E é bom a gente refletir sobre isso, aqui é o lugar mais adequado.